Vamos falar sobre tamanho de bike. Qual o tamanho ideal da bike para o ciclista? Esse é um assunto que eu recebo muito, é o campeão do meu direct aqui. São centenas de mensagens, às vezes quando o assunto é outro, quando o Stories fala sobre qualquer coisa totalmente diferente, a galera vem e diz: minha estatura é tanto, minha altura é tanto, e qual que é o tamanho da bike. E eu sempre repito que depende de que bike é e depende de que pessoa é. Ontem mesmo eu medi dois ciclistas, fiz o bike fit de dois ciclistas, eles são irmãos. E o mais esquisito, o esquisito não, o normal, né, é que o irmão que tinha uma estatura menor tinha um braço maior, né, do que o outro irmão com a estatura maior. Então, às vezes, já aconteceu também o caso de pegar dois ciclistas de 1,70 m, sempre acontece isso, né, tem tamanho de cavalo diferente, tamanho de braço diferente, tamanho de tronco diferente. E assim as bicicletas também são diferentes. Agora tem até na Trek, eles têm o tamanho M/L. Então vem o M, vem o M/L, depois vem o L, que é um tamanho intermediário. Então às vezes o ciclista diz assim: mas eu preciso de uma bike XL. E se eu pegar a L dá certo? Depende que L que a gente está falando. Por exemplo, se for uma L um pouco menor, que ao invés de medir aqui no tubo 19, vai medir 18,5, que tem uma espiga curta, que o canote seja 350, ou seja, pode não dar ajuste, pode não conseguir fazer a compensação. Então dependem de outros fatores. O trabalho que eu faço de definição de bike, eu vou analisar a altura da bike, o comprimento da bike, os membros do ciclista, que bike é. Então, ele vai me mostrar aí geometria de 2, 3 bicicletas em vista e eu vou fazer a medida do ciclista no estúdio. Aí é que tá, por que eu não defino bike à distância, né? Eu sempre até digo assim, né, que é lógico que um ciclista de 1,90 m não vai usar uma bike bem pequena e um ciclista de 1,50 m não vai usar uma grande, né? Mas como a gente tem esse escalonamento de tamanho, principalmente na Speed, eu tô falando de Speed e de mountain bike, tá? As duas bikes. Tô aqui com a Speed por um acaso e é legal também, porque a Speed aqui, ó, essa Speed é 58, tem Speeds que não medem 58 nesse tubo, né? Tem uma referência em outra medida. Então, a Speed às vezes tem a 50, a 52, a 54, a 56, a 58 e a 60. São 6 tamanhos para escolher. Então fica muito vago dizer assim, tu tem tanto de estatura e qualquer marca tu vai pegar tal bike. Como que eu faço esse trabalho no estúdio, né? Eu quero deixar isso bem claro porque eu acho que é um grande diferencial. Por que eu não defino bike à distância? Porque também presencialmente eu faço um trabalho de assessoria muito específico, muito detalhado. Eu vou tratar com o cliente ciclista, se ele vai usar, por exemplo, ele está exatamente entre dois tamanhos, o que vai acontecer com o ajuste numa 21? O que vai acontecer com o ajuste numa 19? Falando de mountain bike. A tendência é usar mesa negativa numa bike menor, uma mesa positiva, negativa numa bike maior, numa bike menor talvez tenha que ganhar altura na frente, talvez tenha que ter mais canote. Então é justamente isso que eu faço. O ciclista que ainda não tem a bike ou que tem a bike já ajustou comigo no estúdio, que eu tenho aqui no meu banco de dados as medidas do ciclista, medidas do corpo do ciclista, que a gente chama de medidas antropométricas. Eu analiso as medidas da bike, que são as medidas da geometria da bike, das medidas fixas e até onde eu tenho compensações em medidas móveis para chegar num ajuste ideal para esse ciclista. Então, eu vou fornecer dados para ele, eu vou dizer como vai ficar uma bike 19, como vai ficar uma bike 21, ele vai analisar no mercado qual bicicleta que está disponível para ele, o que vai acontecer se ele vai precisar revender um certo tamanho de bike ou não. Então eu vou dar todos os pontos. Relativo a conforto, relativo à esportividade, relativo à compensação, relativo à provável troca de mesa, relativo a canote, tamanho de espiga, geometria, espaçadores, pé de vela, tudo isso, selim, tudo isso, guidão também, tudo isso a gente vai analisar e eu vou fornecer os dados para o ciclista escolher o tamanho de bike ideal dele, né? Então eu acho que é assim que tem que funcionar uma definição e não simplesmente o ciclista vir no estúdio, a gente medir ele e dizer, tá, pega 19 que vai ser só isso, ou pega só 17, depende de que 17, depende de que 19, e também fornecer dados, porque ele também pode decidir. Então, por exemplo, um ciclista que está no limite de um tamanho, né?
o ideal seria que ele pegasse o tamanho ideal, não usasse toda a tolerância para uma bike menor. Então a gente analisa, tem um sobrepeso, tem uma dificuldade de mobilidade, anda há pouco tempo, ou tem menos, está com o peso em dia, treina 3 a 4 vezes por semana, tem elasticidade, faz outros exercícios, tudo isso vai mudar dentro do perfil do ciclista. Então, ele tem condições de ficar numa posição, digamos assim, com ângulos articulares mais flexionados ou mais alongados. Então, todos são dados que eu vou fornecer para o ciclista e vou dizer para ele o que ele vai sentir e como vai ficar o ajuste nessa bike. Então, a escolha do tamanho de bike, se não for assim, é uma tabela da marca, né? E eu já observei e a marca só dá uma medida básica e realmente eles colocam sempre no campo observações. Isso aqui é uma medida aproximada, calculada dentro da média das pessoas, o que costuma dar como resultado ideal. Se quiser um resultado mais específico, procure um bike fitter que, além de simplesmente dizer é isso e não explicar, dizer, explicar e fornecer dados para tu escolher o melhor em equipamento. Já que é um investimento tão alto, qualquer bicicleta hoje em dia, qualquer equipamento, qualquer acessório, comprar no tamanho certo é a melhor opção. E além disso, né, não pensando só no valor da bicicleta, mas sim no valor da sua saúde e da melhor experiência possível com o esporte. Além de ajustado, ter a bike no tamanho ideal e tá bem ajustado. Certo, galera? É assim que funciona para mim, na minha visão, definição de bike. Como uma assessoria e um entendimento da parte do ciclismo, do ciclista, de que produto, em termos de tamanho, ele vai adquirir. Certo? Valeu, abraço a todos.